Bom, pessoal, boa tarde. Como eu havia prometido a vocês, nós temos que nos servir dessa aula extra, que de fato servirá para dar continuidade ao nosso conteúdo, o nosso conteúdo de Direito Civil 2, quais sejam as obrigações solidárias. Pessoal, por óbvio, eu ainda não tenho muita experiência em gravação com vídeos, então eu vou pedir para que vocês abram juntamente comigo os slides ou até mesmo as nossas anotações de classe, para que vocês possam acompanhar o curso da nossa aula, ao longo da nossa aula, e possam então ter o maior proveito possível, tá certo? Lembrando que eu deixei um trabalho para vocês valendo um ponto, lembrando que desse mesmo trabalho vai existir uma questão na prova, haverá uma questão na prova, e que eu irei cobrar exatamente os mesmos assuntos. Então, se vocês puderem fazer esse trabalho, certamente terão um desempenho fantástico também na respectiva questão da prova, tá certo, pessoal? Então, só para a gente dar continuidade, deixando claro que, em havendo quaisquer dúvidas, eu estarei respondendo os e-mails, ou seja, vocês conhecem o meu e-mail, é professor.prof.magalhães@outlook.com, está lá no slide, qualquer um pode ver. E aí, havendo quaisquer dúvidas, eu posso resolvê-las sem qualquer problema, tá certo, pessoal? Então vamos lá, eu me servi aqui de parte do meu escritório, não é nenhum estúdio profissional, mas consegui adaptar aqui esse pequeno quadro, e a partir daí nós podemos fazer os nossos exemplos, a depender daquilo que for necessário, tá bom? Então, pessoal, dando continuidade ao nosso programa, hoje eu vou iniciar a parte relativa à solidariedade ativa e posteriormente irei também adentrar na área relativa à solidariedade passiva, tá certo, pessoal? Então, para que a gente possa também se servir como revisão e também melhorar a compreensão no momento da aula, até para que vocês possam rever esse vídeo sempre que necessário, nós vamos iniciar pela solidariedade ativa. Então, pessoal, no nosso slide, penso eu, no ponto número 6 das obrigações solidárias, nós iniciamos a solidariedade ativa. E passo abrindo um subcapítulo relativo às generalidades. Então, pessoal, só para lembrar, nessa espécie de solidariedade, cada credor ele pode dispor livremente do crédito, vão lendo comigo, vinculando, porém, pelos seus atos, de modo absoluto, os demais credores. Então, aquele a quem seja pago o débito entregará certamente aos consortes, com a maior pontualidade, as cotas de cada um. Lembrando, pessoal, eu trouxe para vocês também em sala de aula que na solidariedade ativa nós temos, digamos assim, uma quantidade maior de credores, que devem ser 2 ou mais, ao passo que dos devedores nós temos apenas um. Então, tomando a obrigação aqui ao centro, sendo uma obrigação que de modo algum ela pode ser divisível e partilhada, já que se trata de uma obrigação solidária, nós temos neste ponto a figura do devedor e aqui vários credores consortes que se encontram diante dessa solidariedade ativa. Então, só lembrando, pessoal, qualquer um desses credores, eles podem exigir o pagamento da dívida como um todo. E, de fato, o devedor ele pode escolher quaisquer um desses credores para pagar a dívida como um todo. Lembrando, se fossem obrigações divisíveis, então cada um dos credores receberia especificamente a sua quota parte. Mas já que é uma obrigação solidária, que também se aparenta com as obrigações indivisíveis, quaisquer desses credores podem receber a dívida como um todo, ao passo que o devedor ele pode decidir quais desses credores ele pode ou ele se interessa em pagar singularmente, tá certo, pessoal? Então, por óbvio, esse modelo de obrigação ele oferece a comodidade de poder pagar quaisquer dos credores à sua escolha, sem necessidade de procurar os demais. Então, se o devedor encontra esse credor aqui, ele pode pagar diretamente a ele, sem quaisquer problemas, tá certo, pessoal? Então, dando continuidade ao nosso slide, nós alcançamos no nosso artigo 267 do Código Civil, que também tem ao seu lado um Código Civil para que vocês possam acompanhar melhor a aula, e lá nós observamos o quê? Cada um dos credores solidários
tem direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, ou seja, o que eu acabei de trazer aqui para vocês. E a partir daí, meus caros, decorrem as seguintes consequências jurídicas. Quaisquer desses credores, eles podem promover medidas assecuratórias e de conservação dos direitos, ao passo que, se um deles constitui em mora o devedor comum, a todos aproveitam os seus efeitos. Vocês se lembram, mora, ela significa inadimplência. Então, a partir do momento em que uma parte se torna inadimplente, vocês se lembram, passam a ocorrer os juros legais, né, e toda a sorte de problemas que podem acontecer a partir daquele que se encontra na posição de inadimplente. Mas dando um avanço à nossa aula, né, só para lembrar, também a prescrição, enquanto interrompida, requerida por um, ela estende-se a todos. Lembre-se, essa obrigação ela acaba envolvendo todos. Enquanto nas obrigações divisíveis, cada parte é responsável pela sua respectiva quota-parte, nas obrigações solidárias, todos se encontram envolvidos dentro desse grande vínculo jurídico e dessa única prestação. Tá certo, pessoal? No mais, quaisquer dos credores, eles podem ingressar em juízo com a ação adequada, que seria a ação de cobrança, né, obtendo o cumprimento da prestação com a extinção da dívida. Então a gente pode até nomear esses credores. Suponhamos que esse aqui seja o credor A, esse aqui seja o B e esse o C. E o devedor chama-se D, para a gente facilitar a explicação. Então o credor B, pessoal, ele pode buscar o devedor D e exigir o cumprimento total da dívida, ao passo que também os credores A e os credores C também assim o podem fazer sem qualquer problema. Da mesma forma, pessoal, se um desses credores ele se tornar incapaz, ou seja, não tiver mais condições de se manter, de manter a sua vontade preservada dentro dessa relação obrigacional, então, ainda assim, essa obrigação ela continuará vigente em normais condições diante dos demais. Então, os credores A e B continuam a tomar parte dessa obrigação. Certo, pessoal? Então, avançando um pouco nos nossos slides, vou localizar o mouse aqui. Lembrando que esse é o nosso primeiro vídeo. Então nós passamos imediatamente para extinção da obrigação solidária. Como é que o direito reage diante da possibilidade de extinção de uma obrigação solidária? Então vamos lá. Artigo 268 do Código Civil. Enquanto alguns dos credores solidários não demandar o devedor, a qualquer deles este poderá pagar. Lembre-se, pessoal, o devedor ele pode cumprir a dívida por inteiro para quaisquer dos credores. Então, se não houver nenhuma demanda, nenhum processo, nenhuma ação, ele pode, por si só e por vontade própria, decidir quais dos credores ele irá ofertar esse pagamento. Tá certo, pessoal? Então, não há problema nenhum que D decida que C irá receber esse pagamento, ou que B, enfim. Ele pode escolher quaisquer dos credores para receber o cumprimento da prestação por inteiro. Porém, pessoal, se houver alguma ação judicial, suponhamos que o credor A tenha ajuizado uma ação contra o devedor B, lembrando, ação de cobrança, então nesse caso, o devedor D ele estará vinculado ao credor A para só adimplir a sua obrigação diante do credor A. Tá certo, pessoal? No mais, percebe-se que o devedor goza de poder decidir a quem poderá pagar a dívida, acaso nenhum credor exija o pagamento. Porém, vale lembrar, acaso já exista uma ação de cobrança em curso, então ficará o devedor adstrito em face de tal credor, liberando-se da obrigação após pagar a dívida. Avançando no slide, só para a gente se lembrar novamente daquilo que eu falei, em havendo ação de cobrança, vale ressaltar que o devedor que, conhecendo do processo, pagar o valor da dívida a outro credor, senão aquele que se encontra no processo, correrá o risco de ter que pagar novamente pelo valor da dívida. Pessoal, vocês se lembram de uma máxima do direito civil que diz o seguinte: quem paga mal, paga duas vezes. Então, pessoal, existe uma ação de cobrança que A ajuizou contra D. A é credor, D é devedor. Tudo bem, B e C continuam como credores solidários dessa relação obrigacional. Porém, pessoal, se existe uma ação de cobrança entre um desses credores e o devedor, então o devedor ele fica adstrito a adimplir a sua obrigação apenas com o credor
que ajuizou a ação, tá certo, pessoal? Então, dando continuidade, sendo feito o pagamento a qualquer um dos credores solidários, extingue-se inteiramente a dívida, salvo se houver uma ação de cobrança em que vincule um dos credores àquela obrigação específica, tá certo, pessoal? Mas se não houver ação de cobrança, diz o artigo 269, pode ser feito a qualquer dos credores o respectivo pagamento e a dívida, então, se extingue sem qualquer problema, tá certo, pessoal? E em razão de falecimento, pessoal, pois bem, se falecer um dos credores solidários, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Assim diz o nosso artigo 270 do Código Civil. Vocês já devem ter percebido que é impossível para o direito civil reunir, tentar demarcar e dividir em cada ponto os respectivos assuntos. Então, forçosamente, momentos existem em que nossa disciplina acaba se comunicando com a disciplina futura, que seria o direito das sucessões, né? Um dos últimos assuntos que vocês irão estudar ao longo da faculdade de Direito, praticamente no fim da faculdade. Mas, por óbvio e por hora, nós temos que nos adentrar um pouco nesse assunto, sob pena de acabar não compreendendo adequadamente o conteúdo. Então vamos avançar apenas um pouquinho, adentrar apenas um pouquinho nesse direito sucessório, só para que vocês consigam compreender melhor o que diz e o que reza esse respectivo artigo 270. Então, pessoal, vamos lá. Suponhamos que um desses credores venha a falecer. Vamos lá, colocar em vermelho. O credor C, ele faleceu. É mais bonitinho aqui. Então, o credor C, ele faleceu. O que acontece a partir daqui? Suponhamos que ele tenha deixado 2 sucessores. Nós vamos chamar de E e de F. Suponhamos ainda, pessoal, que essa dívida total, ela corresse, digamos assim, fosse o valor módico de R$300, só para que a gente consiga compreender melhor como ficaria a matemática. Então, suponhamos que essa dívida fosse de R$300. Então, em tese, pessoal, cada um desses credores, após o momento em que esse valor seria posteriormente dividido, cada um desses credores, em tese, teriam direito a R$100, concordam? Então, aqui seria 100, aqui 100, e também C teria direito a esses R$100. Porém, C, pessoal, veio a falecer e deixou como filhos E e F. O que é que o direito faz questão de alargar, faz questão de demonstrar nessa situação? É que o fato da superveniência de E e de F se tornarem, assim, herdeiros da de C não fazem com que eles se coloquem como credores solidários, entendeu? Ou seja, esse E e F, os filhos de C, digamos assim, eles não têm direito a entrar nesse vínculo obrigacional como se credores solidários fossem. E como seria se eles fossem credores solidários? Eles poderiam, qualquer um deles, exigir o valor da dívida por inteiro. Então, o direito civil ele se reserva a não permitir que esses sucessores passem a assumir essa posição como se credores solidários fossem. Então, cada um, pessoal, fica guardado no seu respectivo quinhão hereditário. Então, vamos supor que esse quinhão hereditário, vocês precisam saber, vamos dizer assim, seria o valor ao qual ele herdaria da sua herança. Vamos supor que a herança se resuma a essa obrigação. Então, nesse caso, pessoal, o valor que seria de ser os R$100, ele seria dividido em iguais partes para E e para F. Então, cada um desses, pessoal, ficaria com direito a R$50. Tá certo, pessoal? Claro que isso é uma posição ficta. O direito sucessório ele traz toda uma sorte de complexidades que irão envolver outras pessoas, mas para que a gente consiga fazer uma compreensão simples e fácil do problema, eu coloco apenas essa informação aqui para que nós possamos avançar no conteúdo. Então, pessoal, tudo isso, claro, a menos que a obrigação seja indivisível. Então, nesse caso, pessoal, se for indivisível, por óbvio, nós não temos como fazer esse parcelamento. Mas sendo uma obrigação divisível e solidária, nesse caso, podendo essa prestação ser divisível dentro do curso de uma obrigação solidária,
obviamente esses 300, uma vez que sejam cobrados por quaisquer desses, recebido o valor total, a EIF terá direito a repartir essa cota, digamos assim, a cota que seria do credor C falecido. Certo? Então, nesse sentido, os herdeiros do credor falecido não podem exigir, por conseguinte, a totalidade do crédito, e sim apenas o respectivo quinhão hereditário, isto é, a própria cota no crédito solidário, de que o falecido era titular, juntamente com os outros credores. Tá certo, pessoal? Então, vamos avançar. Porém, acaso o falecido, pessoal, tenha deixado apenas um único herdeiro, ou se todos os herdeiros hajam conjuntamente, ou ainda se for indivisível a prestação, então, nesse caso, seria a exceção à regra, a prestação ela poderá ser reclamada por inteiro por parte de quaisquer desses sucessores, desses herdeiros. Tá certo, pessoal? Então, passando adiante, no nosso artigo 271 do Código Civil, em continuidade ao Código Civil, convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste a solidariedade e, em proveito de todos os credores, correm os juros da mora. Tá certo, pessoal? A partir de tal redação, pode dizer que a unidade da prestação não é comprometida com a sua transformação em perdas e danos. Então, pessoal, só para que a gente consiga entender, acaso essa prestação toda ela se converte em perdas e danos, e aí nós vamos estudar daqui a pouquinho porque isso poderia acontecer, seja por perda da coisa, seja por mora, seja por quaisquer problemas que venham a acontecer no curso do contrato. Então, convertendo-se essa prestação toda em perdas e danos, a solidariedade ainda continua e, em proveito de todos os credores, correm os juros da mora. Tá certo, pessoal? Então, suponhamos que dê atraso esse pagamento e essa obrigação, diante dos juros da mora, passe a abarcar não só 300, mas 350. Então, a solidariedade continua e cada um dos credores terá direito ao seu valor respectivo, claro, rateado dentro dessa obrigação principal, como nós costumamos dizer. É certo, a obrigação ela continua da maneira como é, mas posteriormente, na hora em que os credores forem dividir entre eles a quem caberia o que, então esses valores serão acrescidos para cada um. Lembrando, o credor A, no caso, pegaria os 350 e posteriormente dividiria para B e para com C. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Então eu vou apagar aqui essa parte para a gente não fazer confusão. Pois bem, direito de regresso. Acompanhe comigo no slide. Ponto 8. O credor que tiver remetido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhe caiba. Eu vou desenhar aqui, pessoal. Já tinha desenhado lá no quadro, mas eu vou trazer aqui de novo para que a gente não se esqueça. Vou colocar um pouquinho menor e aí a gente vai conseguir fazer uma observação interessante de como funcionaria esse direito de regresso. Então, nesse caso aqui, a obrigação solidária ativa, nós temos um devedor, temos lá 3 credores, eu vou colocar aqui credor A, B, C e o devedor D. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho por aí, certo? Quaisquer dúvidas eu posso posteriormente auxiliá-los pelo e-mail sem qualquer problema. Então, pessoal, suponhamos que o credor A, que seja esse aqui, ele tenha recebido por si só a totalidade do pagamento. Então, nesse caso, pessoal, o que acontece? O credor A, ele passa a ser devedor de B e de C. Por quê, pessoal? Por óbvio, se A recebeu todo o valor, então é justo que A, posteriormente, se torne devedor de B e de C. Porque A recebeu todo o valor enquanto credor, porém, nessa obrigação solidária não existia apenas A, existia A, B e C. Então, B e C, que também eram credores solidários, têm direito a exigir a sua respectiva cota-parte nesse momento posterior. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso que o artigo 272 do nosso Código Civil, ele trata. Então, o credor que tiver remetido a dívida
o recebido pagamento responderá aos outros pela parte que eles caibam. Tá certo, pessoal? Mas perceba, esse artigo ele não traz só a informação a respeito do pagamento, da recepção do pagamento. Ele também fala na ideia da remissão. E o que seria remissão? Remissão, pessoal, é perdão. Quando vocês ouvirem falar na palavra remissão, entendam como perdão. Então, se por acaso um desses credores vierem a perdoar o valor da dívida, então, pessoal, nesse caso, os outros responderão pela parte que lhe cabe. Então, o credor que tiver remetido a dívida ou recebido o pagamento, ele responderá aos outros pela parte que ele caiba. Tá certo, pessoal? Nesse caso, vale lembrar, a ação que se observa, acaso o credor não faça por si só, é chamada ação reversiva ou ação regressiva, lá no mesmo. E ela não tem outra finalidade senão garantir aos demais credores a percepção de suas contas. Tá certo? No mais, pessoal, observando o slide, a existência de solidariedade ativa não impede que um dos credores ceda a outrem os seus direitos. Ou seja, pode um dos credores também ceder a outrem a sua cota parte. Ou seja, C repassa para B aquilo que seria da parte dele. Lembrando que o direito, pessoal, ele permite esse modelo contratual. Ou seja, o direito admite que esse tipo de obrigação possa acontecer. Então, C, por ato de vontade, diz que a parte dele agora caberá a B, e A e B permanecem como credores somados à parte de B e C. Tá certo? Ou seja, A recebendo a sua respectiva parte e B recebendo não só a sua, como também a de C. Tá certo? Ficou melhor agora? Pois bem, vamos lá. Dando continuidade. No mais, pessoal, diz o artigo 273 do nosso Código Civil que a um dos credores solidários não pode o devedor pôr exceções pessoais oponíveis aos outros. Lembrando, pessoal, as exceções elas se configuram como formas de defesa. Em tese, as exceções são argumentos e fatos lançados pela parte que deve, de modo a buscar uma possibilidade de não adimplir com essa obrigação. Mas geralmente, pessoal, quando uma exceção se observa, ela não é um elemento de injustiça, ela não é um mecanismo de injustiça. Na verdade, a exceção se observa como uma forma do devedor se proteger de cobranças, digamos, ilegais ou cobranças extorsivas ou abusivas. Então ela serve bem para aquele caso, por exemplo, que o devedor está sendo demandado quando sequer é devedor de quaisquer obrigações, tá certo, pessoal? Então esse é um assunto que vocês vão estudar também em outra oportunidade, mas lembrando, o Código Civil ele mistura um pouco os assuntos e eu coloco, adianto um pouco em linhas gerais, bem esparsas, para que vocês consigam entender mais ou menos como funciona isso. Então o artigo 273 diz o quê? A um dos credores solidários não pode opor o devedor as exceções pessoais oponíveis a outros. Então, se por acaso o devedor D tem alguma exceção para com C, ele não pode usar dessa mesma exceção para abarcar A e B. Tá certo, pessoal? Se o seu problema é com C, você resolve com C. Você não pode abarcar A e abarcar B. Então pode ser até que C não se configure como credor solidário nessa obrigação, porque D prove que C não fazia parte dessa relação original. Então C pode até sair dessa relação obrigacional, mas isso não aproveita a A e a B. Tá certo, pessoal? Então, essa norma, se a gente for fazer uma análise exegética, ela traz o quê? Tal norma deixa expressa a regra de que as defesas que o devedor possa alegar contra um só dos credores solidários não podem prejudicar aos demais. E por último, pessoal, no artigo 274, nós temos o seguinte: o julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais. O julgamento favorável, por sua vez, aproveita-lhes, sem prejuízo de exceção pessoal, que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Então, pessoal, suponhamos, nesse caso concreto, que o devedor D e o credor A se encontram em uma relação também processual e fique provado em juízo que o credor A não era credor nessa obrigação diante de D. Ou seja, A está exigindo uma coisa juntamente com B e com C, porém A
ele não era um credor, nesse caso concreto. A ele nada se devia. A A nada se devia. Então se comprova em juízo que A figura aqui, na verdade, querendo enriquecer ilicitamente, já que ele nada devia, nada teria direito a receber diante do devedor dele. Então suponhamos que esse julgamento, a partir de uma exceção, por exemplo, venha a colocar o fato de que A não poderia figurar como polo ativo dessa relação obrigacional. Então, nesse caso, pessoal, A irá sair do relacionamento obrigacional, porém, B e C continuam perfeitamente, sem qualquer problema, tá certo? Então, o julgamento contrário a um dos credores solidários, ele não atinge os demais. Por sua vez, um julgamento favorável, ou seja, se provar, em exemplo, em tese, que esse valor da dívida era maior do que aquilo que se observava, então isso aproveita a todos os demais credores que ali se encontram. Então, um julgamento favorável a um deles, ele aproveita a todos os demais credores que ali se encontram. Então, se A provar em juízo que o valor que dele devia a ele, em nível de obrigação solidária, não era R$300, mas R$1.000, então todos esses credores solidários passam a aproveitar dessa observação e desse resultado. Tá certo, pessoal? Então é basicamente isso que o artigo 274 ele quer trazer no conteúdo e no estudo das obrigações solidárias. Então, com isso, pessoal, eu encerro a nossa primeira parte da aula, que seriam as obrigações solidárias ativas. E no próximo vídeo, que gravarei agora em seguida, eu inicio as obrigações solidárias passivas, ou seja, um estudo mais aprofundado a respeito das obrigações solidárias passivas. Tá certo, pessoal? Então, até já já. Vou colocar aqui.